E aí pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Ricardo Cândido aqui falando mais uma vez com vocês. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro O Manual da Regulação de Sinistros Property, como realizar vistorias de danos em propriedades. Primeira coisa, pessoal, por que eu decidi escrever este livro? Ao analisar o mercado e verificar a falta de profissionais no Brasil inteiro, foi também observado nessa minha pesquisa, nesse meu estudo, que realmente não há nada voltado para uma explicação detalhada, passo a passo, que ajude pessoas simples, que não têm nenhum contato com os seguros, a aprenderem a realizar vistorias. Então eu pensei, por que não criar um livro, um manual passo a passo, que pega como que pela mão as pessoas e as ajuda a entender o funcionamento básico da regulação de sinistros, realizando vistorias, e assim, se a pessoa se interessar por essa profissão, ela busca ainda mais aperfeiçoamento e mais aprimoramento e venha se tornar não somente um vistoriador, mas um regulador de sinistros completo. Então, o primeiro intuito foi realmente isso, ajudar as pessoas a entender o funcionamento da regulação de sinistros e aprenderem a realizar o serviço mais básico, que é fazer as vistorias, fazer a constatação dos danos, das reclamações dos segurados. Bom, e o segundo fator pelo qual eu decidi então trabalhar e me empenhar na escrita deste livro, O Manual da Regulação de Sinistros Property, foi no intuito de realmente ajudar os profissionais que já atuam na área a buscarem ainda mais aperfeiçoamento, aprimoramento no seu trabalho, para que eles realizem então as vistorias com extrema qualidade. Já usem ali o seu conhecimento básico, a base fundamentada que eles já têm, e verifiquem, né, o que os analistas de sinistros hoje em dia estão solicitando, qual é a visão das companhias de seguros sobre a regulação de sinistros, especialmente sobre as vistorias. Então, o segundo aspecto é exatamente este: ajudar os profissionais a se qualificarem ainda mais e a estarem ainda mais bem preparados para realizar os serviços de vistorias. E o terceiro ponto, pessoal, está relacionado à falta de profissionais no mercado. Segundo alguns apontamentos, alguns levantamentos efetuados, no Brasil nós temos aí 5.570 municípios e profissionais realmente qualificados, que estão de uma forma ou outra certificados e ligados a alguma entidade securitária, como a FENSEG, como a FUNENSEG, que hoje é a Escola de Negócios e Seguros, são poucos. Algumas estimativas apontam em cerca de 1.100 profissionais realmente cadastrados. Então isso significa que muitos estão atuando na informalidade. Não procuraram um órgão para se certificar, para tirar ali, né, uma certificação e dessa forma dar ali um selo de qualidade ao seu trabalho. Muitos profissionais, pessoas que realizam vistorias hoje em dia, não são nem mesmo da área de seguros e não compreendem muito sobre o assunto. Isso faz com que as vistorias sejam realizadas com uma qualidade que deixa a desejar. Então, este livro ele serve para ajudar as pessoas que já estão atuando aí na informalidade a terem um conhecimento mais sólido, um fundamento mais básico para realizar os serviços da melhor maneira possível. Então, ele é essencial, tanto para as pessoas que estão começando agora, para aqueles que já são da área e são certificados para aprimorar o seu conhecimento, e serve para aqueles que já estão trabalhando na informalidade e que ainda não fazem parte
significativa mesmo do setor de seguros. Então, realmente, é um manual que vai ajudá-lo desde o princípio a entender o que é a regulação de sinistros, quais são os procedimentos básicos para você realizar as vistorias. Vai ajudar você a entender ali como realizar mais de 15 tipos de vistorias de sinistros diferentes. É um manual que conta com um conteúdo realmente vasto, que vai ajudá-lo detalhadamente a se tornar um vistoriador de sinistros qualificado. Então, queria apresentar para vocês aqui o livro. Ele foi lançado no ano passado e esse ano nós tivemos alguns ajustes da SUSEP. Ela quebrou algumas normas regulamentadoras, simplificando os seguros. Então, nada mais justo do que atualizar o manual e apresentá-lo com a informação mais recente para você. E isso foi feito aqui nessa versão, produzida em junho de 2021. Seria um prazer que você fizesse a aquisição e realmente tirasse proveito do conteúdo deste livro. Agora vamos ali no meu computador, eu vou gravar a tela para vocês e vou mostrar alguns dos capítulos, os conteúdos que serão abordados neste livro. Não se esqueça, ele é completamente ilustrado, baseado em casos reais de vistorias, e os relatórios apresentados aqui como modelos são todos de vistorias de sinistros que realmente aconteceram. Logicamente, nós preservamos as informações particulares, pessoais de cada segurado e de cada seguradora, para que possam ser realmente preservados ali a privacidade de cada um. Mas os relatórios contidos neste livro são todos de sinistros reais. Então vamos ali para o computador? E aí pessoal, então estamos aqui agora na tela com o livro, a versão digital do Manual da Regulação de Sinistros Property, como fazer vistorias de danos em propriedades. Vamos dar uma olhadinha no conteúdo e você vai ver ali mais ou menos o que você vai adquirir de conhecimento e instrução para realizar vistorias de sinistros com qualidade. Então pode ser que às vezes eu não vou estar olhando aqui diretamente para a câmera, que eu vou estar fazendo a leitura de alguns pontos interessantes aqui do livro, ou mencionando os capítulos, para que você tenha aí, né, uma noção básica do que você vai encontrar no conteúdo, tá bom? Então vamos ver? Vamos abrir no índice aqui. Então tem uns breves agradecimentos, a apresentação básica dos outros livros que eu já publiquei, que você pode então ter conhecimento e também fazer a sua aquisição, se você desejar. Então vamos já direto para o índice aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho. Opa. Para que nós possamos aí ver juntos. Então já aí nos capítulos 1 e 2 nós vamos entender um pouquinho sobre o que é a regulação de sinistros e os procedimentos básicos para você realizar vistorias de sinistros. Dentro desse capítulo 2, eu gostaria de destacar alguns aspectos interessantes, que são a interpretação de pedidos de vistoria. Muitas vezes os vistoriadores pecam nisso ao receber um pedido de vistoria. Então, no livro aqui você vai ter algumas dicas e alguns pontos que você deve dar atenção para não falhar ali já logo na parte básica do pedido de vistoria. Outro aspecto interessante ainda no capítulo 2 vai estar aqui na página 42. Qual é a diferença entre perito, vistoriador e regulador? Se fosse perguntado isso para você, você conseguiria responder de uma forma simples, direta? O que é cada um? O que é o perito? O que é o regulador? E o que é o vistoriador? Então, nesse capítulo 2, nós vamos abordar esse aspecto. E, por último, aqui no capítulo 2, o interessante é entender a responsabilidade civil e criminal do vistoriador e o regulador ou inspetor e perito. Sabia que o nosso serviço é um serviço realmente técnico e deve ser executado por pessoas qualificadas? Que, inclusive, se o serviço for feito de uma maneira desleixada, de uma maneira que não revele realmente o que aconteceu no sinistro, o vistoriador pode ser punido
civilmente, legalmente? Então, é um aspecto a ficar atento. Você que já é vistoriador e para você que pretende se tornar um vistoriador. Aí, a partir do capítulo 3 até o capítulo 12, nós vamos entrar aí no passo a passo sobre como realizar cada tipo de vistoria. Nós vamos ver ali as vistorias de danos elétricos, quedas de raio, vendaval, granizo, entre outras modalidades que estão ligadas com essas vistorias. Você vai verificar os documentos que devem ser solicitados, os macetes, as manhas, por assim dizer, que você deve ter para fazer uma vistoria com qualidade, os pontos que você deve estar atento para que realmente o serviço saia da forma adequada e que vá, de uma forma imparcial, apresentar o fato que ocorreu lá no local. Ou vai apresentar ali o motivo para a negativa do sinistro. Então, dos capítulos 3 a 12, você vai entender tudo sobre como realizar, passo a passo, as vistorias de diversos tipos de sinistros. Então, você vai ter lá as vistorias de quebra de vidros, alagamento, inundação, derrame, vazamento de água, as vistorias sobre desmoronamento. No capítulo 9, vamos falar sobre as vistorias de responsabilidade civil. Vamos apresentar alguns aspectos ali práticos. No capítulo 10 e 11, sobre as vistorias envolvendo o roubo de valores e o furto qualificado de bens, que, como nós dizemos, não é furto qualificado, isso denota alguma prática de arrombamento, rompimento de obstáculo para ter acesso ao interior do local onde ocorreu o evento. E, por fim, as vistorias de incêndio. Aí nós vamos lá para o capítulo 13, onde nós vamos comentar um pouquinho sobre as fraudes que podem ocorrer em sinistros, os tipos de fraudes mais comuns. Vou contar alguma experiência minha em campo sobre fraudes. E no capítulo 14 nós vamos abordar o combate e a prevenção a fraudes contra os seguros. Como você, qual vistoriador, pode atuar no combate e prevenção às fraudes? O que você pode fazer para que você ajude a seguradora e até o próprio segurado a lutar contra esse tipo de prática? Nós sabemos que as fraudes são realmente uma praga mundial e as fraudes afetam a mutualidade dos contratos de seguros. Então é necessário lutar contra essas fraudes com todo afinco e todo o zelo possível. No capítulo 15, nós vamos abordar algumas noções básicas de direito do seguro. No 16, vamos falar um pouquinho sobre as vistorias remotas. Como é que se realizam as vistorias remotas? A que pontos o vistoriador deve estar atento? Como um segurado pode realizar as vistorias de forma remota? Então vamos abordar ali também, além desses aspectos, as vantagens e as desvantagens das vistorias remotas, tanto para o segurado quanto para a seguradora, e os cuidados que o vistoriador também deve ter. No capítulo 17, nós vamos abordar um aspecto interessantíssimo, que são algumas dicas de analistas de sinistros sobre vistorias. Então são dicas vindas diretas da fonte, para que você, como vistoriador, fique atento e atenda às necessidades de cada companhia de seguros. Então esse conteúdo aqui do capítulo 17 também é excelente, é vital para que você possa realmente realizar vistorias com qualidade. No capítulo 18 nós vamos entrar ali na parte talvez a que você vai procurar primeiro quando comprar aqui a sua cópia da versão impressa ou digital do manual, que são os modelos de atas de vistorias e os relatórios de regulação de sinistros. Então nós vamos discutir ali numa introdução desse capítulo como podemos efetuar bons relatórios de sinistros. Vou fazer até um comparativo ali entre um relatório extremamente detalhado para um sinistro simples e um relatório simples, direto e ao mesmo tempo com toda a informação necessária para que o processo seja analisado de forma rápida, ágil pelo analista lá na seguradora. Capítulo 19, nós vamos fazer algumas considerações ali sobre a regulação de sinistros, como está o mercado hoje. Vamos abordar ali que a regulação de sinistros é um direito do consumidor
e o consumidor deve exigir a realização da vistoria de forma presencial, se possível, somente em casos extremos que ele deve dispensar a vistoria presencial. Nós vamos falar também sobre como se precisa de mais vistoriadores para que esse mercado realmente possa ter ali qualidade e as vistorias, os sinistros sejam regulados da melhor forma possível. E vamos abordar qual é o futuro da regulação de sinistros. Será que ainda vale a pena se tornar um regulador de sinistros, se tornar um vistoriador? Há ainda campo, há mercado de trabalho para esses profissionais? Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso. No capítulo 20, há um adendo que nós fizemos à versão inicial desse livro, que é o básico sobre fotos de sinistros. Nesse capítulo ali vou dar algumas dicas para você realizar boas fotos de sinistros, as fotos de fachada, os detalhes que você deve observar ali nos sinistros de danos elétricos, entre outras coisas. E também ali vamos falar um pouquinho, né, das fotos de sinistros de máquinas e equipamentos rurais, os famosos sinistros RD. Então realmente é um conteúdo muito vasto que vai ajudar você a entender tudo sobre regulação de sinistros. Podemos dizer assim, tudo sobre a parte principal da regulação de sinistros, que é a realização das vistorias. Porque a partir das vistorias é que vai se dar andamento a todo o processo de regulação. E por fim, para aquelas pessoas que ainda não são da área de seguros, nós temos no capítulo 21 um glossário de termos técnicos utilizados, também baseado nas várias condições gerais de diversas seguradoras. Pegamos ali algumas expressões mais utilizadas, mais comuns no mercado segurador e colocamos ali uma explicação para que você entenda qual o significado destes termos e entenda de uma forma por toda aquilo que nós chamamos no mercado de seguros como segurança. Tá bom? Então este aí é um conteúdo básico do livro O Manual da Regulação de Sinistros Property, como realizar vistorias em sinistros de propriedades. Vamos dar uma olhadinha em um dos capítulos aqui, para vocês verem ali mais ou menos como é que funciona, né, o conteúdo e entendam ali a funcionalidade dele. Então vamos lá, vamos fazer uma avaliação aqui, uma análise no capítulo 3, uma análise breve, né? Capítulo 3, vistoria de sinistros, danos elétricos e queda de raios. Então, conforme o capítulo já é bem direto, né, você vai aprender como realizar esse tipo de vistoria. Vamos reduzir um pouquinho a página aqui para facilitar, né, as informações. Então vamos lá. Então nós vamos ter ali uma introdução explicando mais ou menos ali as condições gerais que são apresentadas nas apólices para que as pessoas entendam ali o que é o dano elétrico, está coberto, o que não está coberto. Nós vamos ver já alguns tipos de fraudes. Então esse aí é o conteúdo do capítulo 3. E veja só, todos os capítulos contam com esses procedimentos bem detalhados do que você deve fazer para realizar as vistorias, né? Então são pontos ali apresentados de forma simples, direta, e os exemplos de casos reais, conforme eu falei para vocês na introdução do vídeo e durante aqui, né, essa divulgação aqui do conteúdo do manual. Veja só, nós temos o exemplo de um sinistro de uma TV, o que você deve fotografar, nós vemos aí as placas, né, que devem ser fotografadas, vemos também os selos, né, de numeração, de identificação que você deve ficar atento. Então temos aí o procedimento básico de como realizar as vistorias. Depois temos ali um exemplo de uma vistoria de computador. Então em todo o manual ele vai mostrar isso para vocês assim de uma forma bem simples, de uma forma didática, para que você entenda. Você vai aprender como fazer o legendamento das fotos e coisas desse tipo para que tudo seja feito com a maior qualidade possível e ajude na elucidação dos processos de sinistros. Então, pessoal, esse aí foi o conteúdo do Manual da Regulação de Sinistros Property. Então, esse aí foi o conteúdo do livro. Vocês observaram que ele realmente conta com uma gama de informações.
informações fundamentais para você que já é vistoriador de sinistros qualificado e quer se aprimorar, e para você que quer aprender uma nova profissão e quem sabe fazer com que essa se torne o seu ganha-pão diário. Então realmente é um livro completo. Ele conta com 545 páginas de instrução, totalmente passo a passo, conforme nós já dissemos na introdução desse vídeo. Então, está aí à disposição de todos vocês para tirarem proveito. E eu gostaria de mencionar que esse livro está disponível também nas versões impressa e na versão digital. Ao você fazer a aquisição da versão impressa, no link que eu vou deixar em algum ponto aqui desse vídeo, ou vai estar aqui na descrição, ou vai estar na bio lá do meu Instagram. De qualquer forma, eu vou indicar para você aonde você deve clicar para fazer a compra da versão impressa. Ao você fazer a compra da versão impressa, você ainda vai ganhar como bônus a versão digital para você carregar aonde você for realizar as vistorias, os seus trabalhos de uma forma mais fácil e mais prática ali no seu dispositivo eletrônico. E ainda vou dar para você mais 3 e-books digitais sobre seguros. Um falando sobre os benefícios de se fazer seguro, o outro explicando a importância da profissão de corretor de seguros, e um terceiro ainda falando de uma forma simples e direta sobre as fraudes contra os seguros e os pontos que o vistoriador deve ficar atento contra essa praga mundial. Então você vai levar 5 livros, o livro Manual da Regulação de Sinistros impresso e mais 4 livros digitais somente pelo preço da versão impressa. Então é uma grande oportunidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe ele para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e deixe aqui também o seu comentário. Isso faz com que as mídias sociais entendam que esse vídeo é relevante e que ele tem importância, e elas façam automaticamente os avisos, o compartilhamento dessa informação para mais pessoas. Então eu preciso contar com a sua ajuda nesse sentido. Se você está me vendo aqui no YouTube, faça parte do meu canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e acompanhar o nosso conteúdo. É muito importante que você faça isso para que você fique atualizado com as nossas informações. Então, eu agradeço vocês mais uma vez por sua atenção, o prestígio que nos deram até agora. E se vocês realmente gostaram do vídeo, deixem o seu like. Se vocês não gostaram, achou que tem algum ponto aí que precisa ser aprimorado, por favor, deixe o seu comentário também. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final desse vídeo e que vão tirar proveito desse livro, o Manual da Regulação de Sinistros Property.